tradição, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Olá, meu nome é Bruno Miranda e hoje teremos mais uma escola bíblica dominical. Irei falar sobre o Evangelho de Cristo na vida do homem, principalmente na cidade, com enfoque na comunidade. Oremos. Querido Deus, te adoramos e te pedimos que o Senhor venha nos iluminar e nos encher de sabedoria neste dia. Continua a nos abençoar e abençoar toda a igreja. Nos ajuda a guardar o coração e a manter em nossa mente a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos especificamente sobre comunidade cristã, vamos revisitar o que vimos na escola bíblica dominical anterior. Nada é mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, sentido de vida e identidade. Facilmente o homem tende a criar ídolos. Um ídolo é uma coisa além de Jesus Cristo, que achamos que precisamos ter para sermos felizes. Qualquer coisa que seja mais importante para o nosso coração do que Deus, qualquer coisa que esteja escravizando o nosso coração por meio de desejos desordenados. Lutero disse que por trás de todo pecado comportamental está o pecado da idolatria e que por trás de cada ato da idolatria existe uma falta de fé no Evangelho. A idolatria é um problema fundamental que enfrentamos na comunidade. E para termos uma comunidade saudável e crescer cada vez mais em Cristo, é necessário ir cada vez mais se desprendendo dos ídolos. Mas o que é uma comunidade cristã? Vou responder isso através de 3 pontos. O primeiro ponto é que uma comunidade cristã é composta daqueles que se arrependeram, creram e têm uma experiência em comum do Evangelho, que é uma mensagem da graça. A metáfora bíblica determinante para isso é a Assembleia no Monte Sinai. Em Êxodo 19 nos diz: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe para mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, serei minha propriedade exclusiva dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Neste texto, Deus ordena primeiro a salvar os israelitas da escravidão. E em segundo, por consequência da primeira, eles agora obedecem à lei de Deus e vivem de acordo com a sua vontade. Eles não obedecem à lei em primeiro lugar, e depois, por consequência de seu mérito, Deus os salva. Mas foram salvos pela graça, comprometeram-se com Deus e assim tornaram-se um só povo distinto, um corpo unificado e uma comunidade. Pedro usa o texto de Êxodo capítulo 19, versículos de 4 a 6, em 1 Pedro capítulo 2,
versículos de 9 a 10, não mais como a Israel, mas como uma igreja. Neste texto de Pedro ele afirma: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Somos um povo exclusivo de Deus, pois ouvimos e cremos no Evangelho. Também fomos levados a um novo relacionamento com outros cristãos, agora nossos irmãos. Esses irmãos juntos temos a comunidade cristã. Um segundo ponto, percebemos que uma comunidade cristã é também composta de pessoas que deliberadamente compartilham a vida juntos. A metáfora bíblica determinante para esse aspecto é que os cristãos são a família e a casa de Deus. Uma família que compartilha a vida, interagindo e ajudando uns com os outros. A igreja também é como um corpo. Os cristãos não são uma agregação de indivíduos, mas um organismo coerente, com cada membro desempenhando sua função e conectando-se ao resto de forma profunda e integral. A igreja é formada pelos discípulos nascidos de novo, em Jesus, chamados para glorificar a Deus, servir uns aos outros e abençoar nosso mundo. É a comunidade do povo de Deus. Como somos igreja, nós não vamos à igreja no domingo e no final do culto saímos, mas continuamos levando a presença de Deus e a glória do Evangelho por onde passamos todos os dias da semana. É evidente que precisamos participar de uma igreja local. Todos os discípulos de Cristo precisam fazer parte de uma igreja local e se conectar à família de Cristo. O terceiro ponto se refere a uma comunidade cheia do Espírito, que é uma sociedade que exibe formas distintas de fazer tudo na vida. A igreja é como uma cidade construída sobre um monte, cuja conduta visível brilha intensamente e mostra ao mundo a glória de Deus. No futuro, Deus irá restaurar a vida imperfeita que temos na nossa cidade, em sua cidade eterna. Mas hoje, a igreja deve ser modelada de como será essa sociedade futura sob Cristo. Devemos demonstrar a transformação que o Evangelho faz em todas as áreas da vida. Agora passamos a fazer um exame bíblico de práticas de construção da comunidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Não é somente nem simplesmente um membro de um clube. É mais profundo. Na igreja somos membros e órgãos uns dos outros, somos olhos, braços e coração uns dos outros. Somos totalmente dependentes uns dos outros. Só que nem sempre isto é uma realidade dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas querem ser totalmente independentes, como se apenas um indivíduo fosse o corpo inteiro. Em certo sentido, isso é normal, pois somos imperfeitos e erramos, e somos capazes de chegarmos ao ponto de nos achar melhor do que os outros. O que não é normal é continuar achando esse absurdo. Sim, podemos errar, viver no erro, não. Vamos ver algumas práticas de construção de comunidade. Vamos ver como podemos fazer parte mais apropriadamente do corpo de Cristo. Na prática 1, se refere a afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. Primeiro, em Tiago, capítulo 5, versículo 9, afirma: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Se vamos criticar alguém, devemos estar certo que esta crítica serve para ajudar o outro a crescer. Senão, nosso silêncio será melhor. Nunca devemos fazer alguém se sentir pequeno ou marginalizado. Já em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns dos outros. Os cristãos devem ser pessoas que estão sempre prontas a honrar e celebrar o que a outros fizeram, pessoas que gostam muito de elogiar, apreciar e fazer declarações de apoio. É bom perceber crescimento e progresso nos outros. Será que as pessoas estão lidando melhor com os problemas, dificuldades e críticas? Estão crescendo em paz, alegria e autocontrole? Devemos afirmar esses progressos. Se as pessoas têm dons e talentos,
Afirme esses dons nelas. Em geral, a nossa igreja faz isto, graças a Deus. Aproveito para afirmar também que a nossa igreja tem experimentado um crescimento. Evidentemente, o Espírito tem atuado em prol do crescimento da igreja, em aspectos qualitativos. E os membros do corpo têm despertado, cada um com a sua função. Outros estão despertos já há bastante tempo. O momento de crise vem e esses estão firmes em Cristo. E a nossa oração é que mais dons apareçam conforme a vontade do Espírito. Na prática 2, se refere a afirmar igual importância uns dos outros em Cristo. A mentalidade do mundo gera certas hierarquias sociais. Há diferenças de classe, raça, vocação e culturas. Na igreja, essas diferenças não podem existir. O mais rico não é melhor do que o mais pobre, nem vice-versa. O branco não é melhor do que o afrodescendente, nem vice-versa. O homem não é melhor do que a mulher, nem vice-versa. Seja rico ou pobre, seja branco ou afrodescendente, homem ou mulher, cada um tem a sua função dentro da igreja. Cada um tem a sua função no corpo. Na história de Saulo, vemos que ele ameaçava os cristãos de morte. Inclusive, apoiou o apedrejamento de Estevão e viajou para Damasco para prender qualquer seguidor de Jesus. Lá em Damasco havia um homem chamado Ananias que poderia ser preso por Saulo, exceto por um detalhe. Jesus Cristo converte Saulo no meio da viagem. Então Deus transforma o perseguidor de Ananias em seu irmão em Cristo. Ananias fica sabendo disto pelo próprio Deus que o enviou para encontrar com Saulo. Ananias obedece a Deus e assim que chega na casa onde Saulo estava, Ananias o chama de irmão. O Evangelho de Cristo havia destruído o velho homem de Saulo. Já não importava o que Saulo havia feito. Por causa de Cristo, Saulo e Ananias agora são irmãos com igual importância. Na prática 3, se refere a afirmar uns aos outros por meio de uma afeição tangível. Somos incentivados por Deus, através do Novo Testamento, que saúdam uns aos outros com um beijo santo. Por esse beijo santo, podemos entender que Deus quer que obedecemos à ordem bíblica de comunicar amor e afeição de uma forma visível. Não é necessário usar o beijo, mas é necessário comunicar amor e afeição. Não devemos ser frios, ríspidos, secos, indiferentes, rudes uns para com os outros. Em Tiago, capítulo 1, e versículo 19, diz: meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Já John Stott nos diz: Deus deseja que a igreja seja uma comunidade de apoio mútuo. Consolem-se uns aos outros, Paulo escreve. Exortem-se e edifiquem uns aos outros. A palavra uns aos outros enfatiza a reciprocidade do cuidado cristão. Eles têm uma função importante para cumprir, obviamente, mas apoiar, cuidar, encorajar e consolar são mistérios que pertencem a todos os membros do corpo de Cristo. É importante a reciprocidade entre os irmãos. Também um serviço importante que se deve dar aos outros na comunhão consiste em ouvi-los. Na prática 4, se trata de compartilhar o mundo físico e material com os outros, como a família. Aqui temos 3 pontos principais: o espaço, os bens e o tempo. No primeiro ponto, é que temos que compartilhar o espaço um com os outros. Os cristãos devem convidar uns aos outros para o espaço em que vivem. Devemos compartilhar a vida juntos. Isso significa ter refeições juntos, também estar, jogar, orar juntos. O segundo ponto é compartilhar os bens com os outros. De modo mais prático possível, é ajudarmos-nos mutuamente. Não pode, de forma alguma, alguém da nossa igreja estar passando por necessidade e não ter o auxílio dos demais membros da igreja. Se isto acontecesse dentro da igreja, seria um absurdo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, afirma: enquanto temos a oportunidade, façamos o bem. Este façamos o bem está se referindo a uma ajuda material muito concreta. Significa fornecer dinheiro, abrigo e outros auxílios práticos. O terceiro ponto é compartilhar tempo juntos. Isso significa estarmos disponíveis uns para os outros, ter tempo para o outro.
bem como um compromisso de nos reunirmos em conjunto com regularidade. A prática 5 trata do compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. Devemos também compartilhar nossas aflições e fraquezas, permitindo que as pessoas confiáveis que nos ouvem nos deem seu amor e encorajamento. Devemos estar dispostos a encorajar pessoas que estão sofrendo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 11, diz: Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Isso nos ensina a incentivar e apoiar uns aos outros. E em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Deus nos ensina a levarmos os fardos uns dos outros. Uma pessoa que está tentando levar uma carga que é pesada demais precisa de ajuda. É necessário que você se aproxime da pessoa sobrecarregada, colocando-se praticamente no lugar dela. Então, o peso que a pessoa estava levando, que era pesado demais, literalmente começamos a levar a metade. Há uma distribuição do peso de forma que ficou leve. E amanhã a pessoa que ajuda hoje será ajudada no futuro, quando tiver que levar um peso pesado demais. Também não devemos recusar ajuda. O maior exemplo de levar os fardos é Cristo. Ele levou o nosso fardo, ele levou sobre si na cruz o fardo infinito, a nossa culpa e pecado, isso o esmagou. Ele nos libertou, levando sobre si todo o peso. Quem entende esse amor também busca ajudar os outros de forma grata. A prática 6 trata-se de compartilhar as convicções, o modo de pensar e a espiritualidade uns dos outros. Trata-se de desenvolver uma unidade de mente e coração no Evangelho de Cristo. Os cristãos são chamados para estudar e ensinar a Bíblia uns aos outros e para orar e cantar louvores a Deus uns com os outros. Ler, debater e estudar a Bíblia juntos. Para chegarmos juntos a uma profundidade da fé e a um consenso sobre o que ser o povo de Deus, mesmo nesse período pós-moderno e dentro da cidade, mesmo quando as coisas mudam muito rápido e se tornam cada vez mais afastadas de Deus. Estudando a Bíblia juntos, nos tornaremos uma comunidade de fé distinta. Paulo nos ordena, no que é dito em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. De forma objetiva, significa trabalharmos juntos para entender as implicações da palavra de Deus para a nossa vida em grupo. Assim não seremos jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina. A prática 7 é servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Os cristãos na comunidade nunca devem desistir uns dos outros. Nunca devemos nos cansar de perdoar e nos arrepender e buscar consertar os nossos relacionamentos. Devemos tomar a iniciativa em relação a alguém que sabemos que tem algo contra nós. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, nos diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Ou seja, devemos tomar a iniciativa em relação àqueles contra quem temos algo. Nos cabe o movimento de restaurar relacionamentos na comunidade. Você não precisa esperar que uma outra pessoa faça isso, independente de quem começou ou como começou. Também é importante paciência nessas ocasiões. Outras duas coisas importantes é o cuidado com provocação e inveja. Provocação no sentido de desprezar alguém, por qualquer que seja o motivo. E invejar, que é se sentir inferior a alguém, são duas coisas opostas, mas que geram conflitos e relacionamentos irreconciliáveis. Às vezes, um pode levar ao outro. Também linguagens e atitudes condenatórias, críticas e rudes destroem relacionamentos. Enfim, Deus não quer que tenhamos ídolos na nossa vida. São os ídolos os nossos principais problemas.
o que mais prejudica as comunidades cristãs. O arrependimento de nossos ídolos e de nossos pecados é um importante passo para a criação de uma comunidade cristã saudável. Uma comunidade cristã é composta daqueles que se arrependem, creram e têm uma experiência em comum do Evangelho. É uma família e um só corpo. Pessoas que compartilham a vida e ajudam uns às outras. É cheia do Espírito e por isso exibe formas distintas de fazer tudo na vida. Já conhecemos muitas práticas para construirmos juntos uma comunidade cristã, um referencial de Deus na Terra. Continuemos em conhecer cada vez mais e busquemos colocar em prática tudo o que aprendemos. Busquemos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai eterno, te adoramos nesse dia e estamos gratos pelo entendimento que aprendemos hoje da Tua Palavra. Nos ajuda a nos livrarmos dos ídolos e a buscarmos o crescimento na nossa comunidade juntos. São essas coisas que te pedimos e desejamos. Em nome de Jesus. Amém.